Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, dia 24 de maio, dia do coração aquecido, o dia em que nós comemoramos, esse coração aquecido de John Wesley, do dia 24 de maio de 1738. Glórias a Deus! Hoje o nosso tema vai estar falando, a nossa mensagem de vitória, nossa palavra de vitória, vai estar falando, usando o vinho e o azeite com o bom samaritano. Amém? Glórias a Deus. Primeiramente, vamos ler um texto, ele está em Isaías, capítulo 61. Aleluia! Isaías 61, no seu versículo de número 1, e assim diz a palavra do Senhor. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Glórias a Deus. No livro de Isaías, um tema muito atual, um tema que está tocando os nossos corações. E hoje é dia do coração aquecido. Vamos agradecer a Deus por esse dia, por estarmos mais um dia na presença do Senhor. Mais um dia Deus nos deu a oportunidade de poder louvar, adorar e servir a Ele. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, eu quero, Senhor Deus, te louvar mais uma vez. Quero, Senhor Deus, engrandecer o seu santo e precioso nome, nesse dia 24 de maio, a qual, Senhor Deus, nós comemoramos o coração aquecido, a experiência que John Wesley teve, Senhor Deus, com Deus poderoso, vivendo a sua palavra, experimentando a sua palavra, e agora, Senhor Deus, nesse dia, a qual o Senhor permitiu que abríssemos os nossos olhos, o Senhor permitiu que adorássemos mais uma vez, permitiu que nós pudéssemos servir mais uma vez, e permitiu que nós pudéssemos amar mais uma vez. Por isso, Senhor Deus, nós te glorificamos e te exaltamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje a nossa palavra, então, vai falar sobre usando o vinho e o azeite com o bom samaritano. Amém? Nós vamos para o louvor e eu queria que você prestasse bastante atenção neste louvor, que ele vai falar sobre a questão do bom samaritano. E logo em seguida, nós vamos estar lendo a sua palavra no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi, espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote. Não tinha remédio pra sarar a dor. Com as mãos vazias ele prosseguiu, e alguém caído pelo chão continuou. Agora faça uma coisa por mim. Pegue na mão dele, em nome de Jesus. Quem trouxe azeite, quem trouxe vinho, pegue na mão dele. Escuta! E no mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupado estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo, se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Ei, sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou o azeite vinho em suas feridas, estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele, o bom samaritano que você cuidou. Ele não olhou pra sua aparência,
Glórias a Deus, aleluia. Pode adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, aleluia. E a palavra de hoje, ela está no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Deus poderoso. A parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhes: respondestes bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espantando, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, o vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou a pé, perto dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partiu a outro dia, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, em algumas versões 2 denários, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Glórias a Deus. Assim já foi lida a palavra do Senhor. Oremos. Pai, eu não sou nada, Senhor Deus, mas Tu és tudo. Pega na minha mão, Senhor Deus. Nos conduza nessa palavra, Senhor Deus, do vinho e do azeite, do bom samaritano. Nos ajuda, Senhor Deus, nesse dia, hoje, no dia 24 de maio, dia do coração aquecido, o dia na qual John Wesley teve o seu coração estranhamente aquecido. Pai, nos ajuda, é o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, um texto muito lindo. A parábola do bom samaritano mostra que teve um sacerdote que poderia ter ajudado, teve um levita que poderia ter ajudado, mas quem acabou ajudando foi o bom samaritano. Ou seja, um certo homem, um mercador, ele desceu de Jerusalém a Jericó. No meio do caminho, ele foi assaltado. No meio do caminho, espancaram ele. E no meio do caminho, ele esteve quase morto. Mas esteve lá, que passou próximo, um levita que não ajudou. Passou próximo, um sacerdote que não ajudou. E somente o bom samaritano foi quem o ajudou. E o que nós podemos tirar dessa palavra? Dessa palavra nós podemos tirar muitas coisas. Hoje, nosso dia 24 de maio, dia do coração aquecido, o John Wesley, ele se colocou neste movimento para ajudar os necessitados, ajudar as pessoas que precisavam. E esse bom samaritano, quem é esse bom samaritano? Esse bom samaritano sou eu. Esse bom samaritano é você. Mas a palavra no início, ela não diz isso. Ela fala de um sacerdote que passou e não ajudou. Ela fala de um levita que passou e não ajudou. E somente o bom samaritano. Sabe qual a conclusão que eu cheguei, meus irmãos e minhas irmãs? Sabe quem é o sacerdote? Sou eu.
Sabe quem é o levita? É você. Mas sabe quem é o bom samaritano? Samaritano somos nós. Somos nós quando entendemos quem é Deus e praticamos a sua palavra. Quantas vezes na vida, eu e você, como sacerdotes e levitas, nós não paramos para ajudar as pessoas. Nós não damos parte do nosso tempo para ajudar as pessoas. E nesse momento, você se transforma num sacerdote. Eu me transformo num sacerdote. Você se transforma no levita. Eu me transformo no levita. Nós passamos ao largo, ou seja, nós passamos do lado. E nós não ajudamos as pessoas. Mas em outro momento, nós somos o bom samaritano, porque nós entendemos quem é Deus, nós praticamos a sua palavra. E hoje o nosso tema é usando o vinho e o azeite como bom samaritano. Eu não sei se você sabe, mas por que eles usavam o vinho e o azeite? Eu vou te explicar. O vinho, ele era usado como um desinfetante, ou seja, para esterilizar, para limpar as feridas. E também servia como analgésico. Já o azeite era para untar a ferida, devido às propriedades de cura. E Deus quer te usar nessa noite como vinho e como azeite. O vinho para ajudar a limpar as pessoas e o azeite para ajudar a curar as pessoas. Se você lembrar, nós lemos logo no iniciozinho o livro de Isaías, no seu capítulo de número 61. Aleluia! Isaías 61. E essa palavra, ela é uma palavra rema, é uma palavra que se renova a cada manhã, a cada tarde e a cada noite. E nessa noite não vai ser diferente. Olha só o que diz Isaías 61, se você prestou bastante atenção no início dessa explanação. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me para restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Ou seja, você vai trabalhar com todos os públicos, aqueles que são mansos. Se você lembrar que diz a palavra do Senhor, lá em Mateus capítulo 5, ele diz assim, ó, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aleluia! Olha só que coisa linda. Ele também nos enviou para restaurar os contritos de coração, ou seja, aqueles que vão se aquebrantar, aqueles que vão entender qual é a palavra de Deus e precisam da nossa ajuda para poder renovar a sua mente. E ele vai mais além ainda e diz assim, ó, proclamar a liberdade aos cativos, ou seja, pessoas que estão presas com a cultura deste mundo, pessoas que estão presas com as ideologias desse mundo. E ele ainda vai mais ainda, diz assim, ó, a abertura da prisão aos presos. Ou seja, pessoas que estão dentro de uma prisão, seja por causa de alguma coisa que aconteceu na sua infância, alguma coisa que aconteceu na sua adolescência, ou até mesmo na sua fase adulta, estão presas lá. E o Senhor quer te usar como vinho e azeite, para que nós possamos libertar essas pessoas que estão presas em prisões. Que coisa linda, meus irmãos, coisa linda e maravilhosa. Aí Deus me trouxe uma coisa muito interessante nessa madrugada, a questão de Davi. Olha só que coisas interessantes, que às vezes você fala assim, mas o que essa palavra tem a ver com a minha vida? O que essa palavra ela quer falar comigo essa noite? Lembre-se de Davi. Davi, ele pastoreava as ovelhas de seu pai, enquanto seus irmãos estavam na guerra. Olha só que coisa interessante. Talvez você diga assim, mas era um simples pastoreio, só tinha que cuidar das ovelhas. Sim, mas se você lembrar do texto, diz que Davi matou um leão e um urso. E quantas vezes eu e você temos que matar um leão por dia? Já imaginou isso, meu irmão e minha irmã? E às vezes você acaba de matar um leão
e de repente ainda aparece um urso. E foi assim com Davi. Ou seja, quando ele estava lá cuidando do seu rebanho, ele teve que matar um leão e um urso. E Davi agora ele vai levar um recado de seu pai aos seus irmãos que estão na guerra, levando para eles mantimento. E lá ele vê a afronta de um gigante chamado Golias. E ele se dispõe a entrar nessa peleja. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, eu e você temos que enfrentar os gigantes da vida. Alguns gigantes que parecem ser maior do que o nosso Deus. Mas Davi falou assim: quem é este incircunciso que afronta o Senhor dos exércitos? E eu te pergunto nessa noite, quem é esse gigante que está te afrontando? E Davi não para por aí não, porque Davi agora ele se torna conhecido após matar o gigante chamado Golias. Mas agora Davi luta contra a inveja de Saul. E Davi agora é obrigado a se esconder. Quantas vezes eu e você somos obrigados a nos esconder por causa da inveja dos outros? E não para por aí não. Davi agora conquista os outros povos, conquista o seu reinado. Agora Davi transforma Jerusalém na capital. E agora ele vai descansar. E quando ele descansa, ele se encontra com Batseba. E ali ele comete um pecado. E o profeta Natan diz a Davi sobre o seu pecado. A partir daí, a espada não sai mais da casa de Davi. Um filho tem incesto com outro filho. Um filho mata o outro filho. E o outro filho toma ali o poder. Tenta imaginar isso na cabeça de Davi, vendo a sua família sendo destruída. E Davi vence mais uma vez. E agora, Davi passa o seu reinado para o seu filho Salomão. O que eu quero dizer com isso, meu irmão, minha irmã? Você vai ter leões para matar, você vai ter ursos para matar, você vai ter gigantes para derrotar. E às vezes você vai ter problemas na sua família. Mas no final, Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Tenta imaginar, porque Davi tinha o seu coração derramado aos pés do Senhor Deus. Ele falava com o Senhor, se arrependia verdadeiramente. E Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu quero que você levante a sua cabeça, mesmo que você tenha que derrotar esses leões, mesmo que você tenha que derrubar os seus gigantes, mesmo que você tenha dificuldades na sua família, dificuldades no seu trabalho, dificuldades financeiras. Chegou a hora do Senhor te usar como bom samaritano, você ser o vinho e o azeite na vida das pessoas, de você falar do amor do Senhor Jesus, de você falar enquanto há tempo, porque o próprio tempo vai passar. Nós tínhamos a oportunidade de abraçar todos, agora nós estamos vivendo um tempo que nós temos que nos afastar, estamos no isolamento social, você só pode dar abraço virtual. Olha só que tempo que nós chegamos. Há um tempo para todas as coisas. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, diz: há um tempo para todas as coisas. E nós temos que proclamar o Evangelho. Nós temos que libertar os cativos. Liberar as pessoas que estão presas em prisões. Isaías 61 nunca fez tanto sentido como agora. A palavra do bom samaritano é agora. E eu quero te convidar nessa noite para que você seja o vinho e o azeite para as pessoas. O vinho e o azeite, eles representam o remédio de Deus para as nossas feridas. Deus enviou o remédio certo para as nossas feridas. Ele mandou o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar e sarar e nos curar e nos salvar dos nossos pecados. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus, aleluia! Estamos caminhando para o final. E nessa conclusão, eu quero dizer para você que a vida e a graça que Cristo transmite aos que aceitam
o Senhor Jesus produzem amor, misericórdia e compaixão pelos necessitados. Ou seja, se um dia você foi esse sacerdote que passou o largo, se um dia você foi esse levita que passou o largo, agora você tem a oportunidade de ser o bom samaritano, porque Jesus vai produzir no seu coração amor, vai produzir misericórdia e vai produzir compaixão para com os necessitados. No seu versículo de número 35, leia comigo aí, no nome do Senhor Jesus, ainda em Lucas, capítulo 10, no versículo 35, ele traz uma mensagem final para cada um de nós. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, ou 2 denários, deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele, e tudo que ele precisar, eu pagarei quando voltar. Ou seja, Jesus está falando dele mesmo. Ele veio, morreu na cruz por mim e por você, levou sobre si as nossas feridas. O seu sangue foi derramado pelos meus pecados e pelos seus pecados, pelas minhas transgressões, pelas suas transgressões, pelas minhas iniquidades, pelas suas iniquidades. Mas ele disse, ei, eu vou voltar. Nos deixou o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que está aí do seu lado, está do meu lado, e que nos consola a cada dia, quando aparece o urso, quando aparece o leão, quando aparece o gigante, quando as tempestades elas vêm. É esse mesmo que está do seu lado, se chama o Espírito Santo de Deus. Mas ele disse, eu voltarei. Ou seja, eu e você temos que estar preparados, temos que usar o vinho e o azeite que o Senhor nos deu, o vinho e o azeite para sarar as pessoas, curar as pessoas, para libertar as pessoas. E que esse Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a minha vida, que esse vinho e esse azeite. Por isso eu digo, meus irmãos e minhas irmãs, o preço que foi pago pelo meu pecado, pelo seu pecado lá na cruz, ele foi caro. Mas eu quero dizer para você nessa noite, ele vai voltar para me buscar, ele vai voltar para te buscar. E que você esteja preparado com o seu azeite, com a sua botija cheia, com a sua lamparina acesa. É isso que o Senhor mandou te dizer essa noite. Aproveite a oportunidade. Amanhã pode ser tarde demais. Use o vinho e o azeite que o Senhor te deu. Seja um bom samaritano e faça aquilo que o Senhor lhe ordenou, aquilo que o Senhor lhe preparou. Aleluia! Aproveite a oportunidade que Deus nos dá todos os dias, tanto para aceitá-lo, ou seja, aceitá-lo de coração, porque ele vem, bate a porta, se você abrir, ele faz morada e ceia contigo. E a reconciliação, que é para você restaurar a sua comunhão com Deus. Amém? Que você reflita sobre essa parábola do bom samaritano, que você seja o vinho e o azeite para as pessoas, e que o Senhor restaure no seu coração o amor, a compaixão pelas pessoas. Aleluia! Glórias a Deus. Vamos orar. Pai, Tu sabes de todas as coisas, Pai. Nós mesmos, Senhor Deus, não somos nada. A Tua palavra foi lida, Senhor Deus, sobre o bom samaritano. Nós despejamos, Senhor Deus, o vinho e o azeite sobre o Teu povo, Pai, para que eles possam fazer o melhor, para cuidar dos mansos, aqueles que estão com seus corações contritos, para ajudar aqueles, Pai, que precisam ser sarados, estão com as suas feridas abertas, aqueles que precisam ser curados, Pai, e aqueles que precisam ser libertos das suas prisões. Usa, Senhor Deus, o vinho e o azeite. Receba aí o vinho e o azeite do Deus poderoso, do Deus maravilhoso, do Senhor dos exércitos. Pai, muito obrigado. Nós te louvamos e já te agradecemos em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Essa foi a palavra dessa noite, 24 de maio, dia do coração aquecido. Que o seu coração, ele ferva mesmo por pessoas. Que o seu coração tenha compaixão por almas. É o que deseja o seu pastor Delcio, da Igreja Metodista em Piraí. Receba a bênção do Senhor. Que a graça e a misericórdia do Deus Pai, que o Espírito Santo de Deus, o Deus Consolador, esteja sobre a vida de cada um,
sobre a Igreja Metodista em Piraí, sobre todos os ouvintes, em nome de Jesus, e todos digam amém. Glórias a Deus, uma semana maravilhosa, uma semana cheia da glória de Deus, uma semana cheia do Senhor. E use aí o seu vinho e o seu azeite, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus.